A todas, todos, todas. Eu sou a Flávia Estevam, obstetriz da equipe do Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. A gente convidou essa live hoje para seguir o diálogo sobre um tema que há muitos anos é uma pauta histórica para o coletivo feminista. O aborto previsto em lei é uma questão central nas pautas do coletivo e nas últimas semanas ganhou, né, uma grande repercussão em função de um caso absurdo e tão comum no Brasil. A gente fez uma primeira live, né, a Lana Faria e a Helena Paro fizeram uma conversa, tá no nosso Instagram, sobre o acesso ao aborto previsto em lei. E aí hoje com a Letícia, que ela já vai se apresentar, ela é advogada no coletivo feminista, a gente pensou de trazer para, enfim, estender o diálogo e porque o assunto não tem fim, né, Lê? Quando a gente acha que a gente está caminhando para uma pauta, então assim, vamos discutir aborto previsto em lei. Aí veio uma porcaria e atravessa nosso caminho. Então vamos falar sobre tudo isso hoje, porque as coisas às vezes vão tão rápido, né, que eu também não sei como que o público consegue ir assimilando, né, essas informações. Então tentar um pouco também traçar essa linha aí do tempo, né, a questão da pauta histórica, do contexto que a gente estava algumas semanas atrás e agora a gente já está nesse outro momento, né, tendo que se manifestar em relação a essa portaria 2282. Então vai lá, Lê, se apresente. Perfeito, Flá, você me ouve bem? Super. Tá bom. Eu tô um pouco surda com esse fone, mas acho que vai dar tudo certo. Tá. Bom, mas boa noite a todas e todos. Acho que a ideia é a gente iniciar um papo que não tem fim, como a Flávia disse, né? Um pouco sobre o acesso ao aborto previsto em lei. É um tema que está super em voga. Eu acho que você trouxe muito bem, Flá, de que inicialmente, até com a repercussão do caso que a gente teve, né, na semana passada, se eu não me engano, tá tudo correndo tão rápido na pandemia, né? Faz uns 10 dias, né? Deve fazer uns 10 dias, perfeito. E nesses 10 dias, né, o que a gente tinha notado era uma entrada de pauta, né, na temática de aborto, né, em casos de violência sexual e risco de vida para a mulher. A gente vai poder detalhar o caso depois, se for o caso. E que houve uma certa euforia, uma comemoração ali do tipo, vamos conseguir pautar a temática a partir de uma visibilidade razoável, inclusive até pensando que teve efeitos bastante nocivos, né, naquele caso. Era um caso bastante emblemático, eu acho. Ele tinha algumas características que eu acho que é um caso que ele só reproduzia aquilo que as mulheres vivem diariamente, mas ele tinha algumas características que chamaram a atenção do público mais em geral, né, e que trouxe essa pauta, e foi utilizado, acho que, para mim, né, como desculpa ali pelo Ministério da Saúde para fazer essa portaria, que eu acho que a gente vai poder fazer uma crítica bastante contundente a ela ao final, né? Sim. Então, acho que inicialmente, assim, para tratar da temática e ficar todo mundo na mesma página, eu acho que valeria a pena, e Flávia pode me complementando super à vontade, mas a gente tratar um pouquinho das hipóteses de aborto legal, né, de aborto previsto em lei. Então, acho que só para todo mundo entender quando é que eu posso acessar esse direito. É claro que o coletivo feminista, ele luta, né, por um acesso irrestrito ao aborto, em qualquer idade gestacional, né, e legalizado por meio de políticas públicas. Mas acho que a gente pode tratar do que a gente tem agora, né? Qual que é o cenário que a gente tem previsto na lei agora, neste momento? Então, atualmente, o que a gente tem é a previsão legal em 3 hipóteses. Acho que já quem está acompanhando as pautas deve estar cansado de ouvir isso, mas eu acho que a gente tem que dizer para quantas e mais mulheres a gente conseguir, e também mais homens, e qualquer pessoa, né, de qualquer, enfim, identidade de gênero, mas que vão se apropriando desta temática para entender que a gente está falando de uma questão de direito, né? E que nestas hipóteses a gente, em tese, né, com a vinda da portaria 2282, a gente vê que os direitos são sempre algo que a gente tem que ficar lutando para garanti-los, mas, em tese, deveria ter sido garantido, deve ser garantido o aborto por meio do acesso a políticas públicas, né? Essas 3 hipóteses são quais, né? Risco de vida gestante, as 2 primeiras eu vou falar porque foram as que tiveram mais repercussão recentemente, né? Mas risco de vida gestante e violência sexual. E a última, que é a anencefalia. As 2 primeiras estão previstas no Código Penal.
Tá? Então, desde 1940 que a gente tem essa previsão de que as mulheres teriam direito a acesso ao aborto, ainda que ele seja criminalizado em outras hipóteses, nessas duas primeiras, risco de vida gestante e violência sexual. A anencefalia já foi algo que mudou um pouquinho e que veio com uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, acho que só para todo mundo saber, se você for abrir o Código Penal, não vai estar ali prevista a anencefalia. Mas a anencefalia foi uma construção que foi feita, inclusive com grande movimentação do movimento feminista e de organizações feministas, para que a gente conseguisse a descriminalização nessa hipótese. Né? Então, aí, só para a gente colocar, né, no tempo, então a gente está falando de uma coisa que está há 80 anos na lei. 80 anos, né? 1940... Então estava lá, né? Assim, a gente ainda está contando para muitas pessoas que esse acesso, que esse direito existe, né? E agora, 80 anos depois, a gente começa, por isso que a live chama Avanços e Retrocessos, né? Assim, olha como aquilo, né, que 80 anos atrás foi dito, ele começa a bambear num contexto de um governo específico, enfim, que a gente vai poder falar, né? Não, mas perfeito, Flá. Eu acho que essa análise do percurso histórico é muito importante para que a gente entenda que é sempre importante a gente se reafirmar nessa pauta e lutar pela ampliação. Mas isso é um caminho de passinho de formiguinha. E que atualmente a gente tem visto, eu vou trazer tanto o cenário, acho que a gente depois pode falar até um pouquinho do cenário legislativo também. Se é que a gente tem como lutar pela pauta nesse lugar, assim, se tiver tempo. Né? Mas acho que esse é o primeiro ponto para a gente bater o pé. Faz tempo que a gente tem esse direito. As políticas públicas foram, em alguma medida, sendo fortalecidas em determinados governos. É claro que com suas críticas e nunca atingiram o patamar ideal, tá? A gente não pode dizer que a gente teve um acesso amplo ao aborto previsto em lei, por meio de políticas públicas. Isso não aconteceu. Mas eu acho que agora a gente tem um cenário cada vez pior de um governo que se coloca numa posição de deliberadamente negar este direito. Sim. Lê, vamos só falar, porque já tem uns comentários aqui, eu acho que ajuda aí dando, né, um caminho. Ótimo. Então a Ana falou 80 anos e ainda não funciona direito. Na verdade, a gente vai dizer, muito bom, Ana, o que é não funcionar direito, né? Essa questão multifatorial, porque tem a ver com profissionais da saúde, né? Tem a ver com as instituições, não é uma questão só jurídica, né? Porque na lei tá, né? Então é isso, né, Lê? Vamos explicar. Tá na lei? Perfeito. E muitas vezes a dificuldade que se tem é acessar ao serviço de aborto legal. Porque engato já na pergunta que a Thaís, não sei, fez, que tenho dúvida se após o acolhimento e relato da vítima, a pessoa poderia acessar esse direito na atenção primária ou teria um trâmite que seria necessário a vítima seguir ao hospital. Então isso é super importante, que é entender né, como que eu tenho acesso a esse direito. Sofri violência sexual, o que eu faço? Perfeito. Bom, vamos lá. Acho que do ponto de vista de violência, primeiro, calma, vou voltar. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa trazer é uma coisa que está prevista em lei, outra coisa é o que se pratica no dia a dia, tanto por parte de profissionais quanto do ponto de vista de efetivação da política pública. Tá? Então, acho que a gente tem distanciamentos bastante grandes em relação ao que acontece. Daí, porque quando a gente consegue uma aprovação em lei, a gente luta enquanto movimento feminista pra gente efetivar, porque foi um primeiro passo ali. Eu posso começar a dizer que aquilo é um direito meu, mas a forma como isso vai ser garantido o acesso, aí a gente vai discutir, que é um pouco o que a gente vai discutir com a segunda pergunta. Acho que nesse ponto eu vou retomar a live da Lana, porque eu acho que ela foi 1 hora para tratar de obstáculos ao acesso. Então, a gente vai poder, se vocês tiverem interesse, aprofundar nessa temática a partir deste olhar, né, que é um olhar mais profundo, inclusive de uma profissional, que é a Helena Paro, que trabalha num serviço de aborto legal, tá? Mas, só para que a gente esteja todas na mesma página, especialmente do ponto de vista de violência sexual, quando a gente tem um caso de violência sexual, em geral, o que a gente recomenda é que o primeiro lugar que a pessoa vá é num lugar da saúde, de atendimento em saúde. E aí não precisa ser um lugar especializado, nem nada do tipo, mas o primeiro atendimento que tem que ser feito no momento da ocorrência da violência sexual é a profilaxia, tá? Para evitar exposições a infecções sexualmente transmissíveis e também o acesso à contracepção de emergência, tá? Se a gente tem uma falha de acesso ao serviço de saúde neste primeiro momento e daí decorre uma gestação indesejada,
né? E aí podem ser inúmeras coisas, ausência de conhecimento da própria população de que teria acesso, um próprio posicionamento da UBS ou do serviço de saúde que não fornece essa contracepção de emergência, apesar de ser um direito, enfim. O próprio posicionamento do profissional que acolhe, que julga aquela mulher e que afasta ela do serviço de saúde ao invés de aproximá-la e trazê-la para uma rotina de cuidados. Então, quando você tem uma falha nesse acesso inicial, que é o serviço, né, mais geral, aí sim, e teve uma gestação indesejada, a gente teria, então, o acesso a um serviço que poderia garantir, né, o abortamento a esta mulher. Nestes serviços, isso é super importante, Lê, desculpa te cortar, né, que é essa coisa da rotina dos cuidados, né, que a gente tem muito essa coisa do aborto, né, e a gente esquece que é toda uma rotina que precisa ser feita, né, com essa pessoa em todos os aspectos, né? Psicológico, físico, emocional, mental. E então, assim, uma mulher que não acessa, ela tá deixando de ter todo esse cuidado, né? Que às vezes a gente fica discutindo só o aborto e esquece que ela acabou de viver uma violência terrível, né? Então, se privar disso é uma coisa muito séria também, né? Perfeito, então você tem toda uma falha ali, eu acho que até no acesso da acolhida dessa mulher quando ela sofre essa violência sexual e que acaba resultando na gestação indesejada. Também tem a questão de que às vezes a mulher não busca o serviço de saúde, né? E aí tem milhares de motivos. Estigmatização da mulher é um deles, mas acho que a gente poderia aqui discorrer longamente assim sobre as questões. E claro que deles, quando a gente, desculpa, tô te imagina, vamos lá. Deles é achar que não é ir na porta de uma UBS ou não ir na porta do hospital e dizer, olha, isso aconteceu comigo. Né? A maioria das pessoas não sabe que é isso que você tem que fazer, né? Assim, procurar o serviço de saúde, fica na dúvida, vou para a polícia, e aí já começa às vezes no meio desse circuito, né? Tipo, vou na delegacia, aí já insinuam o que foi que eu fiz, porque eu tava bêbada, então, e aí pronto, já acabou, essa pessoa não vai mais procurar essa ajuda, né? Então, é muito importante a gente falar, talvez seja básico para algumas pessoas, mas para a maioria não é. Assim, o primeiro local é o serviço de saúde, né? Exatamente. Acho que até essa questão de polícia, de denúncia, ela dialoga com a portaria 2282. Exato. E o primeiro ponto que a gente tem que repisar é que nenhuma mulher é obrigada a denunciar a violência sexual para a autoridade policial. A escolha por perpetrar uma questão de acionar um serviço, né, de polícia ou que poderia criminalizar eventualmente o autor das violências é uma escolha pautada na autonomia das mulheres. E isso não caberia de forma alguma, por isso que eu digo, não vão fazer o boletim de ocorrência. Pense primeiro se aquilo é um lugar que você quer estar. O primeiro lugar é a rotina de cuidado em saúde. Você garantiu que essa mulher está saudável, ela está segura, aí sim a gente fornece os elementos para perguntar se ela tem vontade de denunciar. Né? Para além disso, tem mulheres que não querem a criminalização do autor da violência, isso é super normal, às vezes tem até uma relação com esse autor da violência e tá tudo bem, acontece. Tem outras mulheres que têm uma experiência bastante cruel com o sistema de justiça criminal. Se a gente for pensar em mulheres negras periféricas, o que é o Estado? A polícia para essas mulheres, né? Tem uma terceira questão que é a própria instituição, que é machista, então não adianta, assim, eu atendo muitas mulheres em situação de violência, em todos os casos, a delegacia não é um lugar acolhedor. Ela não é este espaço de acolhimento, né? E toda a questão da revitimização, dessa mulher que vai ter sua palavra questionada, que vai ter que repetir por diversas vezes aquele relato que é doloroso e que ela não gostaria de repetir. Então, assim, tudo isso eu acho que são questões a serem levadas em consideração para a gente dizer e repisar que uma coisa é espaço de saúde, espaço de cuidado, outra coisa é uma autoridade policial que vai, né, deflagrar uma investigação. Né? Então... Só tudo isso que me veio à cabeça. Um gancho que eu queria pegar, né, é esse outro lado, como profissional da saúde, né, o quanto a gente é despreparadas e despreparados para esse tipo de... Hoje até eu escrevi para umas amigas, né, e falei assim, o que a gente viu realmente de aborto, né, na universidade? Quanto que isso foi... E eu sou obstetriz, assim, eu considero que eu fiz um curso bastante progressista, né, e é super pouco. Então, assim, esse despreparo na formação, né? E aí a gente vai avançando em enfermagem, psico, até chegar, né, as médicas e médicos, ginecologistas e obstetras, que é como se hoje isso ainda fosse opcional, assim, eu quero trabalhar na área, né, da obstetrícia, mas eu não quero falar sobre aborto ou trabalhar com aborto. Isso é parte da vida
né, sexual e reprodutiva das mulheres, assim, isso é uma questão e a gente está falando, né, aqui do aborto previsto em lei, e a gente sabe que tem outras, né, mulheres que, enfim, por diversas razões, precisariam efetivar um aborto, né, isso, enfim, é outra pauta, vamos tentar não sair do foco. Mas como profissionalmente a gente é tão despreparado, como não se fala disso, né? Então, e aí a gente cai naquele ponto da história da objeção de consciência e tal, que é quase como assim, escolhe, você faz ou não faz, né? E aí tem um profissional ali mais militante, que teve contato com algumas questões e ele tá mais comprometido com isso, e o outro escolhe não, né? Então, fala de objeção de consciência também, Lê. Como é isso? Uma pessoa se nega, ela pode se negar? Perfeito. Flávio, eu só vou resgatar um pouquinho da pergunta anterior, que eu achei que ficou tá super cortando uma para mim, lacuna, Lê. que é como acessar. Em geral, eu vou falar muito da experiência do município Lê, de São Paulo, tá? você tá me ouvindo? Eu acho que o acesso aos serviços Nossa, pra mim tá Deixa muito eu ver se doido, eu tô tá tudo mudar meio melhor da cortado, internet. vai e volta. Veja se um Eu não sei se sou eu. pouquinho mais pro lado melhorou. Melhorou? Melhorou? Acho que sim. Sim, dá uma viradinha aí. Ixi, travou tudo agora. Bom, enquanto a Lê volta, eu vou contar, porque essa eu sei. Deixa eu ver se ela voltou. Voltou? Lê? Tá bem ruim, tá bem cortando. E fica mudo. Vou mudar de lugar. Fala. Flá. Então vai. Oi. Flá, vou mudar de lugar. Flá, tá me ouvindo melhor? Agora acho que sim. Vamos Tá me ouvindo tentar. melhor? Acho que sim, vamos lá. Oi, Não. Tá super mudo Oi em vários Flávia, momentos. tá me ouvindo melhor? Eu tô ouvindo a voz, depois vendo a imagem. Não sei se é eu que tô vendo isso ou se tá. Não, saiu. Gente, eu vou tentar recolocar. Cadê ela? Ela não tá ainda. Bom, mas só falando então, eu vou só comentar um pouco a questão da objeção de consciência, né? Que é uma coisa que muita gente tem dúvida. Então, assim, o profissional na porta. Alguém me fala que tá me ouvindo, só para eu ter certeza que tá tudo certo. O profissional ali, né? Ele pode se negar. Letícia vai voltar, peraí. Um profissional de saúde, ele pode se negar a realizar um aborto previsto em lei? Voltou? Lê, eu tô te ouvindo sem Oi, voz. Flávia, Eu vejo sua boca. tô te ouvindo agora. Acho que voltei, tá travando? Tá. Pra mim tá. Agora. E agora? Voltou? Então tá, eu vou tentar desse lugar. Acho que sim, mas vai, continua, vamos lá. Tenta explicar o. Você fica sem voz pra mim e depois aparece a voz. Gente, tecnologia tá causando. Ao vivo é isso, né? Tô com medo de ser minha internet. Peraí. Deixa eu tentar desconectar de tudo que eu tenho aqui. Conexão. Tá. Lá, melhora. Tá ruim, tá fazendo barulho, tá cortando. Tá com delay, as meninas estão falando que tem um delay. Lê, enquanto você resolve. Bom, então vou contar, gente. Agora eu vou dizer. Objeção de consciência. Profissional de saúde pode se negar a realizar um aborto previsto em lei? É assim, a instituição precisa garantir alguém que faça. Um profissional, ele pode se negar desde que exista um outro profissional na casa que realize o procedimento. Se não houver ninguém, a instituição é responsável
e aí sai já dessa escolha, porque não é a objeção de consciência, ou seja, um profissional se negar a fazer um procedimento não é um direito dele. É uma normativa que alguns conselhos profissionais permitem. Então, como o acesso ao aborto é um direito e a normativa está abaixo do direito, voltou, né? Então não é uma escolha. Sim, tô aqui tentando. Tá. Tava falando sobre Melhorou? objeção de consciência. Não melhorou. Melhorou? Agora acho que sim. Acho que sim. Tá dando uns barulhinhos, mas vamos lá. Então eu falei, eu expliquei a objeção de consciência, né? Que a instituição ela tem que se responsabilizar. Não existe isso de uma mulher chegar, que aí a gente vai retomando um pouco o caso, né? Que eu acho que já foi super falado, né? Esse caso, mas ele é muito representativo. Não existe isso de uma pessoa chegar numa instituição de saúde e eles dizerem, não, olha, aqui a gente não vai poder te atender, a gente não faz isso. Então vá. Perfeito. Mandaram agora sim, então agora vai. Sim! Não vou nem falar mais, até o final. Imagina, não, eu só vou resgatar aqui, falar só um pouquinho de como acessar, porque eu acho que teve alguém que perguntou, eu falei um pouco, mas depois não concluí. A conclusão é que, assim, as políticas públicas, elas dependem bastante de como se dá em cada município, em cada região. Aqui em São Paulo, do que eu tenho experiência, a gente tem hospitais de referência regionalizados, que, em geral, têm mais facilidade de garantir o acesso ao aborto previsto em lei. O Núcleo de Promoção e Defesa de Direitos das Mulheres fez um levantamento desses serviços e mapeou os contatos desses serviços. Depois a gente pode disponibilizar o link direitinho do mapeamento que elas fizeram e que eu acho que pode ser interessante, pelo menos para quem está no município, estado de São Paulo, para entender quais são os serviços referência, pelo menos. Onde, em tese, teriam sempre profissionais que poderiam garantir esse acesso, né? E que estariam amparados, né, com todos os aparatos necessários, se bem que a gente sabe que não é tanta coisa que precisa, né? Mas com uma equipe multi, capaz de fazer uma escuta qualificada dessa mulher e garantir, então, o acesso ao aborto previsto em lei, tá? Então, são políticas públicas em geral que são, na maioria das vezes, realizadas em serviços que têm uma especialização ali, que em São Paulo, pelo menos, a gente tem pelo menos uma referência em cada região, tá? Sim. Tá. Sobre a objeção de consciência, Flávia, acho que eu me senti super contemplada pela sua fala, acho que é um direito que ele não é um direito sem limites, acho que isso é importante de entender, e que, em tese, há um desconhecimento sobre o que é a objeção de consciência, porque a objeção de consciência é só quando você tem uma questão moral, religiosa, um conflito ético quanto àquilo. A objeção de consciência ela não pode ser levantada quando eu desconfio da palavra daquela mulher. O que é muito comum. Não é que eu tenho uma objeção ao acesso, eu acho que moralmente isso afeta a minha moral, mas é porque eu tô olhando para aquela mulher e eu acho que não. Aquele discurso ali é mentiroso. Então eu não vou garantir o acesso. Então esse é um primeiro ponto a ser observado. O segundo ponto é que é a obrigação do profissional objetor, que eu acho que é o que você já pontuou, Flá, de garantir com que esta mulher acesse um serviço de saúde que permita o acesso ao procedimento na mesma instituição, e se não for na mesma instituição, no máximo em outra instituição de fácil acesso. O que não foi o que aconteceu no caso que a gente viu de grande repercussão, que inclusive teve que ter decisão judicial para ela poder acessar. Então eu só pontuaria essa questão de que é necessário o acesso, e quando houver risco de vida para essa mulher, ou for um procedimento de emergência, estou dizendo isso porque você pode ter um pós-abortamento de emergência, não cabe ao médico trazer objeção de consciência para dizer que não vai garantir com que essa mulher tenha o seu direito à saúde garantido. Sim. Tá? Então eu acho que é um direito que tem muitas limitações e que você colocou mesmo de que é um conceito ali da medicina e talvez de outros profissionais de saúde de usar a torta direito para restringir direitos e não necessariamente de modo genuíno e necessário ali para garantir a moral, vamos dizer, a ética de cada profissional no seu particular. Sim. Só uma pergunta tem aqui na caixinha, era se somente em caso de violência sexual o aborto é legalizado. Não, é violência sexual, risco de vida da mulher, da gestante e não está em lei, mas a anencefalia, ele é autorizado pela justiça, certo? E aí, então a Thaisa está perguntando, é possível garantir na atenção primária caso tenha serviço e profissional qualificados conforme o município?
sim, poderia ser possível garantir na atenção primária. Inclusive, a gente poderia discutir de que forma que a gente garantiria o acesso a um aborto seguro, mas dá para você pensar numa política pública ampla de acesso, sim. Né? A questão é que não tem uma vontade política para que isso se dê de forma ampla, mas todo mundo sabe que a realização de um aborto não é um procedimento complicado, né? O que acontece é que a gente tem um grande número de mortes de mulheres porque a gente tem um grande acesso ao aborto clandestino. E esse aborto clandestino, às vezes, por conta da falta de acesso à informação, são utilizados instrumentos que não são adequados e que geram a morte de milhares de mulheres que têm um recorte de raça e classe muito específico. E por isso, então, a gente teria uma grande questão de saúde pública, de mortalidade de pessoas, de mulheres, né? E de pessoas que gestam, a gente poderia até trazer de uma forma mais ampla, por conta dessa falta de acesso à criminalização. Acho que seria um procedimento simples que poderia, sim, ser permitido e legalizado do ponto de vista da atenção primária, na minha concepção. Né? Sim. Que mais? O que é atenção? Perguntaram para atenção primária. Você quer responder essa? Sim, são os serviços onde a gente tem esse acesso às UBSs, às UPAs. Isso muda um pouco, né, de cidade para cidade, mas aqui a gente são os primeiros serviços que você pode acessar na atenção. Eu acho que uma coisa que é importante, Lê, é essa coisa do caminho, né? De como o sistema ele precisa estar interligado. Porque, por exemplo, numa UBS, se lá não for possível, eles têm que encaminhar. Não é assim, eu pego uma carona, me deixo na UBS, de lá falam que não é ali, então eu tenho que pegar outra carona. Assim, a partir do momento que você entrar na primeira porta, né, do sistema de saúde, você teria que ser levada, né? Se não pode ser ali, aonde então? E já a partir daí está dentro do sistema, né? E não ir perambulando uma mulher sozinha, né? No caso da menina, enfim, precisou entrar Deus e o mundo e mobilização de grupos, né? De direitos humanos, de grupos de mulheres, enfim. Foi um caso muito, assim, cheio de, né? O fato de ter vazado também as informações foi uma coisa muito grave. Mas, na realidade, é isso que acontece, assim, as mulheres muitas vezes vão perambulando, aí chega e fala, não, aqui não é. E aí ela volta para casa, ela tem dinheiro para pegar outro ônibus, ela sabe para onde que ela vai, né? Assim, não, o serviço no primeiro contato, né, nessa atenção primária que a gente fala, essa mulher precisa ser acolhida, enfiada para dentro do sistema e a partir daí conduzida de uma forma muito positiva, e não, se vira, aqui a gente não faz isso. Isso não existe, né? Não existe, não. Perfeita a colocação, Flá. É exatamente isso, assim. E aí vem as críticas aos obstáculos, né? Não sei como que a gente tá de tempo, se a gente pode falar da portaria. Então, acho que agora é um pouco isso, né? Porque essa conversa toda ela estaria acontecendo há alguns dias atrás, né? Mas aí, pra gente num país que a gente está vivendo agora, assim, até agora, de algum jeito, a gente falou um pouco dos avanços, né? Que são muito pequenos, mas eles existem. Agora a gente vai falar dos retrocessos, que são... Perfeito, perfeito. Acho que a gente vai falar dos retrocessos focadas em um ponto específico, que é algo que está sendo bastante trazido por todo o movimento de mulheres. Até posso terminar falando um pouquinho quais são as ações que estão sendo feitas para que, enfim, essa portaria seja assustada ou perca, né, seja declarada inconstitucional ou ilegal. Mas acho que, antes de tudo, vamos colocar todo mundo numa mesma página, né? Então, o que é a portaria 2282? Então, foi uma portaria, é um ato do Ministério da Saúde, que foi publicado no dia 27 de agosto de 2020. Em tese, a proposta é que ele dispõe, eu vou até ler aqui para todo mundo ficar na mesma página, mas dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização de interrupção da gravidez nos casos previstos em lei no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, em tese, ele visaria regulamentar, né, o acesso ao aborto previsto em lei, ainda que a gente já tenha várias normativas do Ministério da Saúde e que são normativas bastante interessantes e avançadas na temática. Mas essa portaria foi editada e surgiu com este pretexto, de garantir uma melhor regulamentação desse assunto. E logo que a gente olha para essa portaria, a gente já vê que, na verdade, a intenção dela é restringir acesso e tratar aborto como uma questão policial e vista a partir da desconfiança da palavra das mulheres, do que necessariamente uma portaria que visa regulamentar e garantir um acesso a um direito, tá? Inclusive, Lê, só assim, neste momento em que a gente começou, né, em que todos os movimentos pegaram uma tragédia e começaram a debater o que há tantos anos está aí, a gente vem colocando,
é uma pisada, né? Uma pisada forte de falar assim, não é só isso não. É muito louco, porque é isso, né? Essa conversa a gente estaria tendo, tudo que a gente falou até agora, ela era de algumas semanas, de uma semana, não sei, 10 dias. E agora a gente tem que reconversar e explicar a portaria e que ele, né? Que então estão dizendo que não vai ser tão simples assim, porque não pode ser simples assim, porque as mulheres é sem limites, assim, né? Essa questão da violência e de como... Bom, vai. Não, excelente, Flá. Eu acho que é isso que você está colocando, assim. Acho que do mesmo jeito que a gente pensou que a gente teria uma oportunidade para debater com qualidade o acesso ao aborto legal no Brasil e até a possibilidade de ampliação desse acesso, a gente teve uma mensagem do Poder Executivo de que, pelo menos enquanto eles estiverem à frente da construção da política pública, isso não vai acontecer. Então vamos lá, Mas portaria. eu realmente acredito, eu acredito piamente que essa portaria vai ser revogada, porque ela é claramente inconstitucional e ilegal. E acho que a gente tem que continuar com as nossas movimentações enquanto movimento feminista, enquanto organizações e enquanto pessoas que lutam, né, por um acesso digno de direitos às mulheres. Né? Então acho que esse é um ponto importante da gente falar. A gente tem que pautar esse tema para trazer a ilegalidade e a inconstitucionalidade. Mas eu vou trazer duas questões que eu acho que vale a pena a gente discorrer aqui, e não sei se está todo mundo ciente, por isso que causou grande alvoroço. Mas logo quando ele abre a portaria, a primeira coisa que ela coloca é assim, é obrigatória a notificação à autoridade policial pelo médico, demais profissionais da saúde ou profissionais pelo estabelecimento de saúde que acolheram a paciente dos casos em que houver indícios ou confirmação de crime de estupro. Sim. Então essa portaria ela já abre, e aí o parágrafo único, que é a partezinha seguinte dela, já fala assim que tudo tem que ser preservado, que todas as provas têm que ser preservadas para, enfim, garantir com que isto seja devidamente fornecido à autoridade policial. Sim. Então, só falando do que era antes, a mulher chega lá, fala, olha, me aconteceu isso, ela é acolhida e começa, né, dentro dessa rotina de cuidados, e ela não precisava, ela não só não precisava, né, ir numa delegacia ou prestar queixa, como os profissionais que recebiam essa mulher, né, guardavam o sigilo do caso dela e não orientavam e nem encaminhavam, em teoria, né, a gente sabe que essas denúncias, elas sempre existiram. Mas a portaria Perfeito. agora ela está formalizando isso, né? Ela está dizendo profissional de saúde, olha, você comunique, né? Perfeito, perfeito, Flávia. Só que eu acho que ela não precisa ser cumprida porque ela é inconstitucional. A gente tem um dever de garantia do sigilo médico das mulheres, que foi um ponto que você colocou, que deve prevalecer. Então, a portaria ela é um lugar que deve regulamentar as coisas. Ela tornou, neste caso, o serviço de saúde não mais um serviço de acolhimento e de cuidado, e sim um lugar que instrumentaliza o processo criminal. Partindo do pressuposto de que todas as mulheres que vão entrar numa rotina de cuidado, que estão buscando cuidado, estão buscando essa questão policial, essa questão criminal, para acessar esse direito. A verdade é que o recado que está dando é de que vai restringir o acesso. A gente sabe que as mulheres não querem acionar a autoridade policial. Sim. E era um direito das mulheres não fazer acionar desta forma. Antes da portaria, era bastante claro que as mulheres só precisariam passar pela escuta de uma equipe multidisciplinar, fazer uma assinatura do termo ali dos atos, né? Dizer assim, eu realmente confirmo a veracidade das minhas declarações, né? E confirmando que ela tem o consentimento, que aquela foi a opção que ela escolheu. E depois teria só, em alguns serviços, tem uma questão de verificar a data que diz que ocorreu a violência sexual e a idade gestacional. Mas esses eram os únicos elementos necessários para que a mulher conseguisse acessar então, o aborto, né, previsto em lei nos casos de violência sexual. Acho que esse é um ponto para a gente repisar. Esses devem ser ainda os requisitos que deveriam se manter. Basta a mulher afirmar que é uma questão de violência sexual e aí sim acessar o procedimento, exato. E aí o que a portaria está propondo, então, é? Que não. Que assim que uma mulher pisa dentro de um estabelecimento de saúde e você relata que você passou por uma violência sexual e por isso você quer acessar, né, o serviço de aborto legal, imediatamente o médico deve encaminhar, ou qualquer profissional da saúde que já atendeu, deve comunicar, né, deve encaminhar esta notificação para a autoridade policial. Tá acabando, Flá, o tempo? Não, tô olhando as perguntas. Então, imediatamente deveria notificar uma autoridade policial. Acho que o primeiro ponto é dizer assim, esta portaria é claramente só por este artigo inconstitucional e ilegal. Né? É garantido a todo paciente, não só as mulheres, mas toda e qualquer pessoa que acessa um serviço de saúde, o sigilo médico.
E esse sigilo médico ele é previsto tanto na Constituição Federal, como é visto, né, revelar o segredo de alguém sem qualquer motivo no Código Penal é crime, e também no Código de Processo Penal se vê que nenhuma pessoa é obrigada a revelar segredo ou prestar testemunho quando se tem sigilo em decorrência dos fatos, em decorrência da profissão que exerce. Sim. E acho que é legal, e até Flávia, você como profissional da saúde pode me complementar, mas dizer que assim, a razão de existir do sigilo médico profissional é justamente trazer a saúde como um espaço de cuidado, em que o paciente ou a paciente vai se sentir à vontade para trazer todas as questões que ela tem de saúde ali, com a garantia de que aquilo vai ficar dentro daquele local e que vai ser fornecido o atendimento necessário para que ela possa acessar o que é necessário para a garantia da saúde dela. E única e exclusivamente isso. Sim. Não há nenhuma pretensão, e aí é isso, é a garantia de um direito. Então já começa, assim, acho que a gente já starta dizendo que não tem como aceitar um tipo de previsão deste tipo. É uma escolha da mulher. A vontade de acionar, a gente já apontou isso, né? Mas o sistema de justiça criminal, que é um sistema complicado, questionável, funciona de forma bastante específica, atendendo determinadas camadas da população e encarcerando outras. Sim, né? sim. A experiência de cada mulher com o sistema criminal é diferente. Então, não é uma intenção das mulheres acessar esse serviço, e nem deveria ser. E o profissional da saúde não pode ser instrumentalizado. Esse é o ponto, né? Porque é você trazer para o profissional de saúde um papel que não lhe cabe, assim, não é meu papel julgar se foi, se não foi. Eu não estudei isso, eu não sei fazer isso, eu não quero fazer isso, né? Eu quero acolher, cuidar e dar a melhor assistência. E aí a gente é tanta confusão, né? Muitas vezes de papéis, de valores, e você colocar o profissional de saúde nesse lugar, o que eu sei, né? O que eu posso? Quem sou eu? O que eu posso dizer sobre? Não faz o menor sentido. E até para fazer coro, assim, a gente tem até no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo algumas mulheres que foram denunciadas por profissionais da saúde, porque a gente sabe que essa é uma prática que acontece, né? Então, que foram denunciadas em tese pela realização de um aborto, que seria um aborto clandestino, e chegou ali para entrar numa rotina de cuidados. E a gente tem decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que anulam qualquer possibilidade de criminalização, dizendo que a prova inicial, que foi a denúncia realizada por um profissional da saúde, violou o direito ao sigilo médico das mulheres. Então, esta é uma prova ilícita. Sim. E, portanto, não poderia gerar, por exemplo, a criminalização de mulheres. Então, só para dizer que, assim, é bem pontuada o lugar onde fica situado o sigilo médico na garantia de direitos fundamentais, né? Acho Sim. É uma coisa super séria em qualquer área, né? Qualquer consulta que você faça, qualquer lugar que você vá, né, para um serviço de saúde, se suas informações são divulgadas, isso é uma coisa gravíssima. E por que nesse lugar pode, assim, né? Vamos... eu vou ser juiz, eu vou ceder as informações. Que lugar é esse, né? Exato. É uma inversão da comissão do que é um serviço público de saúde, e talvez uma inversão bastante estratégica, porque se tem um clamor pela criminalização, e se juntou um clamor também pela criminalização em casos de abuso sexual infantil, e o que o governo fez foi surfar nessa onda, né, para instrumentalizar o serviço de saúde a postos do sistema de justiça criminal e impedir o acesso das mulheres ao aborto, que é previsto em lei. Porque ele sabe que isso vai afastar as mulheres do serviço e vai ou empurrá-las para a clandestinidade e talvez fazer isso de forma insegura, né? Tem como fazer na clandestinidade de forma segura, mas pode ser que empurre para insegurança, e mulheres bastante específicas são empurradas para esse procedimento inseguro, né? Ou então, essa mulher vai seguir com uma gestação, violando completamente os direitos dela, uma gestação que é indesejada e que ela poderia ter direito ao acesso, né, ao aborto previsto em lei. Sim. Tá? Eu, Flá, pensei em trazer um pouco para o concreto. Eu vi uma postagem da Débora Diniz. Eu não sei se você acha, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas ela traz um relato bastante concreto de como a portaria impacta na vida das mulheres, assim. Eu não sei se valeria a gente dar uma lidinha. Sim. Você acha que dá? Dá tempo? Temos 20 minutos.
Tá, então acho que dá. Então a Débora ela colocou assim na postagem dela, acho que vale a pena seguir. Ela é uma antropóloga que tem uma luta bastante, né, pontuada e situada na descriminalização e legalização do aborto, traz ponderações bastante interessantes de um lugar de produção de dados sobre a temática. Inclusive é dela a Pesquisa Nacional do Aborto, né, foi coordenada também por ela, que é uma das pesquisas que mostra que uma a cada 4 mulheres já realizou um aborto na vida, mostra que isso é um fato presente na vida reprodutiva das mulheres e descortina as questões, né, de que a criminalização em tese reduziria números e tal, enfim, Sim. várias questões, né, na Lê, questão. Mas, antes enfim, só de entrar só nessa postagem, só tem uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que a gente estava falando antes, né? Essa portaria afeta o acesso no pós-abortamento? Incentivaria mais as denúncias? acho que sim. Acho, na minha opinião, tá, Fly? Aí você pode me complementar. Eu acho que sim, porque coloca o profissional da saúde como essa pessoa, ela passa um recado do profissional da saúde a serviço dessa autoridade policial e com a obrigação de comunicar o eventual, né? Então, acho que sim, acho que colocaria as mulheres num lugar de maior desconfiança, haveria basicamente uma inquirição dessas em muitos serviços, tá? Mas acho que fica reforçada com esta portaria e com os procedimentos também que esta portaria propõe. Então, essa mulher seria basicamente inquirida para entender se ela realmente está trazendo a verdade sobre a violência sexual. E do contrário, eu acho que sim, os profissionais da saúde se sentem mais à vontade, porque o governo federal está dando, né, passe livre para sigilo médico. Né? Então, se o governo federal dá passe livre para quebrar sigilo médico para investigar, a pretexto de investigar o autor da violência, também daria passe livre para a gente perpetrar outras formas de violação. É um primeiro passo, na minha opinião. Então vamos lá, você ia ler? Quer dizer da sua... não, mas você quer trazer a sua perspectiva? Desculpa, Flávia. Sim, então, eu acho que volta naquilo que a gente estava falando, né? Eu, por exemplo, nas minhas experiências, né, de estágio em hospitais públicos, esse sempre era o momento, assim, né? Você começava a ver uma agitação ali no centro obstétrico e tinha uma mulher entrando com um abortamento em curso, né? E aí era isso, dependendo da cara, da cor, de quem tivesse ali naquele momento, falava, meninas, ó, tá vendo? Esse tipo de caso, quando chega, vocês ficam de olho, ó, porque isso aí é mulher que provocou aborto em casa e agora chega aqui fazendo essa cena. Isso é tão parte, né, do cotidiano, que de novo a gente volta para esse lugar de falar assim, eu não sei, existe uma pessoa que precisa ser atendida e a minha função aqui é atender, não é julgar, eu não tô aqui para isso, eu não sei, né? Mas eu acredito que sim, que tudo que for dificultar, tudo que assusta, né? Tantas pessoas já não acessam o aborto previsto em lei por medo desses comentários, dessa represália, dessa humilhação, dessa desqualificação, né, de tudo isso. E aí a gente tem muitos relatos, né, de mulheres que estavam realmente, né, com abortamento espontâneo e chegam nas instituições e são tratadas dessa forma. Que uma portaria dessa, sem dúvida, vai aumentar muito, né, a resistência das mulheres de procurar esse serviço. Mas acho que a pergunta nem era essa. Peraí, qual era a pergunta? Incentivaria mais as denúncias. Sim. Sim, porque é esse lugar do profissional juiz, né, que tá ali para dizer... E aí vai, provavelmente sim, acho que sim. Vai aumentar as denúncias, sim. Lê, ficou muda de novo, para mim. Tá totalmente muda. Quem que tá muda? Eu ou a Letícia? Alguém me fala que se vocês estão ouvindo ela ou estão ouvindo eu, porque pra mim ela ficou muda de novo. A Letícia tá sem som, né? Tá. Muito bom. Então a Letícia vai finalizar agora essa questão da... ela saiu e vai voltar. São as vozes que querem são as forças que querem nos calar. Sim, agora dá para me ouvir, mas é na parte que eu não... Quem precisa explicar a portaria é a Lê. Sim, Letícia tá muda, ela saiu, deixa eu ver se ela já voltou.
Não, ainda não. Daqui a pouco ela volta. Bom, ela já vai voltar para a gente finalizar com essa questão da portaria. Então, foi uma portaria 2282, surgida nesse contexto todo, no auge das nossas, né? Aí ela tá voltando. Então, nesse momento em que o caso, né, da menina lá de 10 anos, que eu não sei se todo mundo sabe aqui, mas a gente tem dados, né, dos últimos anos em relação à gestação na infância. A gente teve no Brasil, em 2018, 21 mil crianças foram mães. Então, isso é uma coisa muito séria, muito grave, né? E aí eu ouvi muito, assim... Bom, não muito, né? Porque eu circulo menos por aí, mas... Oi, Lê. Tava só contando, né, que então, do caso da menina, né, como foi assim, tipo, nossa, que horror, como que isso pôde acontecer, né? E aí a gente tem esse dado das 21 mil crianças, né, em 2018, sendo que quase 16 mil eram negras, e esses dados, eles só crescem, né? Então, não é um caso, não é que horror, é uma situação muito sistêmica, né, no Brasil. E aí, quando a gente, né, pega um gás e um fôlego, vem a portaria e pisa em cima para tentar diminuir. Mas vamos lá, porque agora a gente tem pouco tempo. Então, fala sobre o... Letícia saiu de novo. Ela não está conseguindo. Então, é isso. Então, vamos ler sobre a portaria. Letícia, juro que ela vai fazer isso comigo. Ela é advogada. E minhas parceiras de live sempre. Então vamos lá. Sim, o áudio da Letícia está atrasado, mas acho que ela está voltando. Fiquem aí, porque ela está reconectando e agora vai ter que ir, né? Vai, Lê, você tá me deixando na hora que eu não consigo falar. Fala sobre a portaria, eu não falo mais nada. Eu nunca passei isso, gente, de falar assim desse jeito. Você tá me ouvindo? Eu falei, querem nos calar. Eu tô te ouvindo, vai lá. Ok, gente, boicotou total. Eu nunca passei por isso, eu tô na rede do celular. Eu sempre passo por isso. Toda live que eu faço tem 1000 questões técnicas. Gente, não, tô chocada, meu. Mas então enfim, tudo bem. Vai lá. Mas eu só queria ler, assim, porque eu acho que pra mim, quando eu li, me trouxe pra prática. Me deu lucidez de como que isso se dá na prática e por que isso impacta a vida das mulheres, né? Uma portaria deste tipo. E aí, a Débora coloca assim: hoje estive em uma gravação com o médico Olímpio Moraes, o doutor que se postou na frente dos fanáticos que tentaram invadir o hospital onde estava a menininha de 10 anos para o aborto. Ele contou que ontem atendeu uma mulher, vítima de estupro, e assustada com a nova portaria do Ministério da Saúde. Tinha medo do que o médico registraria no prontuário ou se ele chamaria a polícia. Tentei imaginar a mulher. A imaginei jovem, nordestina, doutora Olímpia de Recife, talvez ela viva nos arredores da capital. A imaginei com filhos, ao menos um. Parda na cor, negra na desigualdade. Não fui capaz de sentir o medo que é só seu. O só seu corpo viveu ao ser violentada. E agora, ao temer os médicos que precisam se portar como policiais. A portaria não é uma abstração de política de saúde ou matéria de controvérsia sobre aborto. É regulação da vida das mulheres concreta, como essa que desconheço o nome, e a imagino porque sei que ela é mulher, comum, que sofre violência e procura um serviço de aborto legal. Aí depois ela coloca: a portaria foi hoje contestada na STF por uma aliança de partidos políticos. Queria tanto que a ação caísse com a ministra Rosa Weber, a mesma que tem ação que pede a descriminalização do aborto no Brasil. Talvez ela possa imaginar, como eu, a dor dessa mulher anônima, que chegou ao serviço do Dr. Olímpio após a portaria. Então, acho que é uma postagem bastante sensível e que mostra, né, de que realidade que a gente está falando e como isso impacta, né, o acesso das mulheres. É claro que a portaria ela traz outras questões inúmeras. Uma delas é, inclusive, a possibilidade, a necessidade de sempre destacar para as mulheres que elas podem ver no ultrassom, né, o feto. Mas, enfim, tem outras questões que eu acho que a gente pode falar de outros tipos de violação. E a gente focou um pouco, né, nessa questão de tornar policialesco, né, os serviços de saúde. Acho que vale uma lidinha para todo mundo dessa portaria.
para quem atua com direitos reprodutivos, na hora que você lê, dá uma angústia, né? Mas a certeza de que a gente vai conseguir contestar isso com qualidade, porque é claramente legal e claramente inconstitucional. Acho que já tem uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando essa questão, ela foi proposta pelo PSOL, a ANIS, enfim, em parceria também, né? E diversos outros partidos políticos que se uniram nessa compreensão de que é um absurdo, né? Mas também foi questionada por diversas defensorias públicas, né? Por meio dos seus núcleos de promoção e defesa de direitos das mulheres, além da Defensoria Pública da União. Eles ingressaram com uma ação civil pública para dizer que esta lei ela seria ilegal. Ela fere a Constituição Federal, mas não só. Ela fere tanto o Código Penal, quanto o Código de Processo Penal e diversas outras leis que garantem o direito à intimidade, à privacidade, o sigilo médico e a autonomia das mulheres. Então, acho que tem bastante gente que precisa cair, realmente precisa cair, e eu espero que o Poder Judiciário dê uma resposta efetiva e razoável sobre a temática, porque até o Rodrigo Maia colocou que esta portaria deveria ser sustada. Então, assim, até as questões que pessoas que têm um posicionamento bastante questionável politicamente estão vendo o absurdo e a real intenção política desta portaria, que é impedir com que as mulheres já acessem um serviço que já é difícil, né? Acho que a gente tem que reconhecer. Os obstáculos existem, a gente não precisa impor mais. A gente tem uma dificuldade, Lê, que as pessoas às vezes esquecem, que a gente tem um passo anterior, que é reconhecer a violência sexual. Tem muitas mulheres, isso é uma coisa que é frequente no serviço de saúde, que você vai ouvindo o caso, você fala, putz, esse caso não sei. E a mulher não percebeu que ela sofreu violência sexual, ou aquilo ficou numa esfera tão... Porque a gente tem muita ideia do estupro, isso, né? Tô andando na rua, tô indo pro trabalho, tô voltando do trabalho, um cara me pega, me enfia num lugar, assim... A maior parte, né, da violência sexual, ela acontece, né, dentro das casas, por parentes, pelo próprio companheiro, né, das mulheres. Então, assim, isso já é uma questão tão, né, complicada e tão importante da gente abarcar, e agora a gente está discutindo a portaria 2282, né? Perfeito. Exatamente, assim, é um cenário bastante preocupante. Acho que também tem propostas legislativas que prevêem a sustação dessa portaria, né, que dizem que também reforçam esse posicionamento de ilegalidade, inconstitucionalidade. Acho que vai ser uma luta árdua, acho que os profissionais da saúde já estão enfrentando e têm que fazer resistência. Acredito que todo e qualquer profissional da saúde que não fizer essa notificação vai estar amparado pela Constituição Federal e muitas outras legislações que conseguem garantir direitos das mulheres, inclusive também legislações internacionais, né? Então a gente é signatário de diversas, né, convenções que garantem direitos das mulheres, né? Tanto a nível ONU quanto a nível do sistema regional, né, de proteção da Interamericana de Direitos Humanos, né? Então, do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Então, acho que a gente está bastante amparadas para que a gente consiga derrubar essa portaria o quanto antes, não gere, nem abra um caminho para profissionais da saúde que já tinham essa prática se amparem nisso, né? Que condicionem. A gente sabe que é muito comum, era muito comum, condicionar o boletim de ocorrência, mas a gente tem uma normativa do Ministério da Saúde, que é inclusive uma que no comecinho eles falam ali que eles estão tentando revogar, mas que já dizia de forma clara nas orientações que não precisava de BO. Sim. Que aquele não era o espaço do boletim de ocorrência, aquilo não é o lugar, a mulher não está buscando isso quando ela vai lá, ela está buscando outra questão, né? Então, eu acho que a gente tem bastante amparo e faço coro, imagino que deva ser difícil estar à frente de um serviço, né, de acesso às mulheres ao aborto previsto em lei neste momento, mas tem como fazer resistência e tem amparo jurídico para isso. Fico pensando que e para as mulheres, assim, que a gente continue nessa luta, né, e continue, enfim, dando movimentação. Acho que tem muitas organizações já fazendo barulho, mas continuar com esse barulho e não desistir até que essa portaria, né, caia, seja revogada, e a gente consiga pelo menos voltar ao cenário que a gente tinha antes para pensar como que a gente vai construir políticas públicas mais efetivas, mas já não ter mais essa barreira inconstitucional e absurda de acesso. Sim. O que vocês destacam como fator contribuinte para a colaboração? Acho que a pergunta é o que cada um de nós pode fazer? Essa é a pergunta? Eu acho que se a pergunta é essa, acredito que tem vários níveis, né, que a gente pode atuar. Eu acho que numa esfera pessoal é falar sobre isso. Né, a gente precisa vencer esse silêncio de falar, né, sobre esses
sobre esses tabus, né? É um tabu? E a pergunta é essa. Então, eu acho que tem uma questão, né, das redes sociais, enfim, né, divulgar, difundir, estar conectada, né, com meios, com coletivos que trabalham com essas questões. Mas eu acho que tem uma costura ali que a gente precisa fazer no nosso meio, né, com outras, com pessoas, não é nem com mulheres, assim, é com todas e todos e todes, assim, a gente realmente precisa falar sobre, a gente precisa começar a falar sobre isso, né, e depois você tem outras esferas, enfim, fazer parte, né, de grupos, de coletivos feministas, apoiar coletivos feministas, né, se oferecer, enfim, como se estruturar, e aí eu acho que profissionais da saúde já não, assim, a gente já entra numa esfera que ela tem que ela não tem que depender da militância, do chamado, nem da boa vontade, assim, né, a gente precisa realmente começar a colocar essas questões como questões de saúde pública, porque é isso que elas são. Eu não sei porquê, quer dizer, eu sei o porquê, né, mas de repente a coisa da religião, enfim, a gente vai enfiando tudo num pacote que não nos cabe como profissionais da saúde, não é nosso... E aí eu não sei, eu sempre penso a longo prazo, né? Eu acho que quem já está formado, né, e de repente realmente se encontra ali num lugar muito difícil, né, em relação à prática do aborto, acho que repensar, né, se a gente talvez entrasse, né, nos cursos profissionais sabendo que esses temas são temas que fazem parte, né, desse universo, a gente repensaria a nossa escolha, nossas especializações e poderia fazer outras coisas, por exemplo, porque o aborto ele vai fazer parte né, do cotidiano de um serviço obstétrico, né, de um centro obstétrico, enfim, ou de um hospital que faça esse tipo de atendimento. E de uma OBS, enfim, de todos os serviços, né, da atenção primária. Os profissionais da saúde serão criminalizados se recusarem a chamar e notificar a polícia? Pergunta fácil, né? Para terminar a live. Bom, eu defendo que não, defenderia que essa criminalização seria completamente inconstitucional, até porque essa portaria não para de pé. Lê, talvez corte, porque tá acabando, tá? Tá, eu acho que teria que pensar num tipo penal que se enquadraria isto, então acho que eu não consigo ver isso em primeiro lugar, mas o que eu daria de dica para os profissionais da saúde é que eu não vislumbro muita possibilidade essa portaria inconstitucional. Voltou? Nossos últimos 2 minutos e a Lê travou de novo. Tá ouvindo? Gente, desculpem, foi uma live cheia de questões técnicas. A Letícia caiu de novo, mas a gente só teria mais 1 minuto. Então podem mandar, vou tentar até colocar ela, mas tem chance da live cortar. Às vezes ela volta e reconecta, mas aí eu acho que já está quase acabando mesmo. A live vai ficar salva no perfil do coletivo e aí Voltei. Então você tem muito pouco tempo para terminar porque vai cair. Mas eu acho que é isso. Eu acho que os profissionais da saúde têm um amparo legal, principalmente pautado em normativas internacionais, na Constituição Federal e no próprio dever de cumprir com o sigilo médico para que eles não façam essa notificação. Então, se de um lado a gente tem uma portaria, de outro lado a gente tem um acúmulo muito grande de legislações que amparam um comportamento diverso, tá? Acho que é isso. Fui muito rápida e acho que a Flá, essa live, assim, me trollaram total. Até o meu 3G, meu 4G, sei lá. Mas é isso, agradecer, Flá. Acho que é sempre bom bater um papo com você, né? A gente sempre, enfim, não é a primeira live que a gente toca, mas é sempre um prazer e dizer que vai ficar gravada. Meus erros técnicos também vão ficar gravados, mas eu espero que sirva, né? A gente espera que sirva para somar coro a essa necessidade de revoga já, revoga essa, né? Revoga os sustos efeitos dessa portaria já. Que a gente está nesse assunto em todas as atividades do coletivo feminista, nos perfis, Instagram, Facebook, dá para ver mais coisa, tem informação, a gente está nisso, assim, né? Tá alerta e eu acho que respondendo, né, voltando ao que cada uma pode fazer, eu acho que é isso, tá alerta, tá divulgando, circular, conversar muito, né, com as pessoas sobre sobre esse universo, né, esse universo tão desconhecido e tão vulnerável, né, de repente vir uma portaria dessas e balançar. Mas a gente vai seguir.
Exatamente, a gente sempre seguiu, Flá. Sempre. Vai e volta, mas a gente sempre seguiu. Então, o movimento de Exato. mulheres é isso mesmo, uma luta árdua, diária, mas É que a gente isso. já conseguiu direitos. Então, E a se o gente vai conseguir. retrocesso está na dinâmica do momento, a gente daqui a pouco avança. Então, acho que é isso aí, juntando esse bum, 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 e uma hora a gente avança e ninguém segura. Porque a gente sempre segura. Exatamente, exatamente. Gente, obrigada Então, pela live. Beijo, Lê. um beijo, beijo, tchau. Tchau, obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Até. Até.